Olá, o fisco estadual é a bola da vez. Até uma CPI pode ser pedida na Assembleia Legislativa para investigar supostas irregularidades na arrecadação estadual. A explosiva questão é acompanhada de perto pelo presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco do Pará, Charles Alcântara, que trava também uma guerra para imunizar os agentes do fisco de qualquer influência política nas suas atividades. É com Charles que eu converso agora. Charles, muito obrigado por estar aqui novamente no Mais. Obrigado, Guilherme. Prazer revê-lo e prazer voltar ao seu programa. Charles, eu exagerei nessa abertura. O foco hoje está em cima do fisco, né? Não só pelo aspecto do seu trabalho de tentar dar autonomia ao trabalho, à atividade dos agentes do fisco, mas também as denúncias que estão pipocando na imprensa. Vamos por parte? Vamos lá, Guilherme. Na verdade, o fisco sempre foi o foco. Não há novidade nesse ponto. Por realizar um trabalho árduo, difícil, que contraria interesses, quer dizer, dada a peculiaridade da atividade fazendária, ou seja, o seu poder de intervir no domínio econômico, o seu poder de contrariar interesses econômicos, evidentemente que o fisco, né, sempre foi e sempre será muito visado. O que nós propomos agora, Guilherme, a diferença de foco que a gente propõe diante dessas recentes denúncias que chegaram à imprensa, é no sentido de que a sociedade tenha o direito de conhecer esse problema na sua raiz, né, as verdadeiras causas desse problema que se chama, né, tão conhecido como corrupção, associada à sonegação. Vale dizer, em primeiro lugar... Dá para avaliar assim, o tamanho desse rombo? Não, é impossível avaliar. É importante frisar, Guilherme, que a ideia de uma CPI na Assembleia está sendo lançada por nós. Quer dizer, eu estou lançando... O sindicato vai propor? O sindicato não tem poder para propor. Não pode. E nem o presidente né? É um parlamentar estadual. Mas eu, como um cidadão, como um servidor público, posso pedir, posso esperar, desejar, conclamar a Assembleia Legislativa que enfrente essa questão numa CPI, que é um espaço, né, mais adequado para tratar um tema de tamanha profundidade e gravidade. Veja bem, Guilherme, nós temos dito ao longo do tempo o quanto o fisco e os servidores do fisco estão suscetíveis às interferências políticas, às pressões, sempre foi assim, às retaliações decorrentes da própria natureza do seu trabalho. Já houve colegas servidores do fisco, Guilherme, assassinados por conta do trabalho que realizam. Então, servidores que estão aí pelo interior, em lugares distantes, inóspitos, às vezes sem proteção, servidores que estão à mercê do poder político local, do poder econômico, sobretudo do poder econômico. Quando eu falo poder político, na verdade, ele é a expressão, a materialização do poder econômico. Então, é isso que a gente propõe à Assembleia Legislativa que debata. O que nós não podemos permitir, Guilherme, é que a coisa, de novo, se desenvolva de tal modo em que o servidor que eventualmente tenha tido uma conduta imprópria, que tenha cometido uma irregularidade, ele sozinho deva responder por isto. A corrupção, Guilherme, ela não nasce na Secretaria da Fazenda, como não nasce no Judiciário, como não nasce na polícia. Ela nasce a partir de interesses. Há um interesse por trás. Há os que mais ganham com esse processo, com a degeneração da administração pública, com a desvalorização e a desmoralização dos servidores públicos. Então, há interesses poderosos, né, que investem nesse sucateamento e nessa desmoralização da administração pública, para que ela não tenha, de fato, a possibilidade de cumprir o seu papel. E isto, no fisco, é muito forte. Então, veja bem, eu já denunciei em artigos, Guilherme, já denunciei em artigos que
há uma degeneração do sistema político eleitoral no país. Charles, você no governo passado você foi secretário. Você chegou a perceber isso, tudo que você está dizendo? Não, sem dúvida alguma. Eu fiquei no governo como secretário durante 1 ano e 3 meses apenas, Guilherme. Mas eu mesmo naquela época, e logo após sair, eu cheguei a tratar dessa questão publicamente. Ou seja, financiadores de campanhas eleitorais, uma vez instalados os governos, uma vez instalados os mandatários, cobram a conta. E no fisco, como essa conta é paga, Guilherme? Ela é paga com remissões, com anistias, com benefícios fiscais, né, sem nenhum critério, com blindagens contra auditorias fiscais, ou seja, grandes contribuintes, e, portanto, que se tornam grandes sonegadores, são protegidos, são blindados contra fiscalizações, contra auditorias. Qual é o problema que isso gera? São vários, Guilherme. Primeiro, a receita menor, e uma vez que a receita é menor, o governo tem menos capacidade de atender as necessidades públicas, as demandas da sociedade, gera um problema grave de desequilíbrio, de injustiça tributária, uma vez que há um paradoxo. Os governos precisam de receitas cada vez maiores. Então, uma vez que há grandes contribuintes blindados, mas ao mesmo tempo o governo precisa aumentar a receita, ele acaba sobrecarregando uma outra parte de contribuintes que não são aliados políticos, que não financiam campanhas. E são bons para esses pagam a conta. E num tributo como o ICMS, num imposto como o ICMS, isso é mais brutal. Por quê, Guilherme? Porque quem paga o ICMS efetivamente, como qualquer tributo no país, mas o ICMS efetivamente, o maior imposto de consumo do país, quem paga é o consumidor, é o assalariado, é o trabalhador que compra água, que compra feijão, que compra arroz. Quem paga é o consumidor, não é o empresário. O empresário recebe do consumidor esse valor e tem o dever de recolher aos cofres públicos. Portanto, a sonegação, ela é um crime contra a sociedade. Ela é um crime contra a coletividade que precisa ser combatida. Então, uma CPI na Assembleia Legislativa seria um espaço mais adequado, inclusive para discutir esse problema na sua profundidade. Quem são os financiadores? Quem são os contribuintes protegidos? De modo que o foco não seja o foco apenas sob a ótica do funcionário ou do servidor que praticou uma irregularidade, que este deve ser, se restar comprovado, sem dúvida alguma. E o sindicato está aqui de peito aberto. Defende a punição de qualquer responsável. Não é isso que nós discutimos com a categoria, pelo contrário. Agora, não basta, é insuficiente, é superficial, é simplista tratar essa questão com um mero desvio de conduta profissional, funcional. O buraco, como se diz no ditado popular, é muito mais embaixo, o problema é muito mais grave. E eu me disponho, Guilherme, só me permita, eu me disponho a, num ambiente de CPI, em juízo, dizer tudo o que a lei me proíbe como servidor público de falar. Eu, como agente do fisco, como servidor do fisco, sou obrigado por lei a manter sigilo fiscal sobre as informações. Charles, você vai virar homem-bomba. Agora, num ambiente de CPI, me dispõe, sabe por quê, Guilherme? Porque não dá mais para aceitar esta imagem estereotipada, distorcida e ofensiva aos agentes do fisco, que prestam um serviço fundamental à sociedade paraense, sem o qual não é possível sequer existir Estado, sem o qual o governo não pode sequer se manter, quanto mais prestar serviço à população. Do nosso esforço, do nosso trabalho, valoroso, importante, Guilherme, depende a sobrevivência do Estado. Então, nós prestamos um serviço fundamental à sociedade. E nós somos compostos da nossa categoria por pessoas valorosas. Nós temos um corpo funcional qualificado. O que precisa é o Estado, é o governo valorizar e estimular a boa conduta, seja no fisco, seja em outros setores da administração pública, porque a corrupção é um fenômeno que está presente em todas as organizações humanas.
Charles, além dessa sangria que você falou, não é? Há também a questão da Lei Candir. O sindicato atua nessa questão também? Sem dúvida. A gente vai realizar, inclusive, Guilherme, agradeço pela pergunta. Nós vamos realizar, inclusive, em junho, no dia 10 de junho, já antecipo aqui em primeira mão o seu programa, um debate em que nós vamos fazer reflexões sobre qual a reforma tributária desejável, justa, adequada para a Amazônia e para o Brasil. Ou seja, que reforma? Fala-se muito em reforma tributária no país. E ela sempre mas uma reforma tributária, Guilherme, ela não quer dizer que uma reforma tributária para o Brasil seja boa necessariamente para uma região como a Amazônia, para um estado como o Pará. Você acha que não pode nacionalizar as regras da questão tributária? A reforma tributária ela deve ser socialmente justa e ela deve promover o desenvolvimento das regiões. Ela deve combater os desequilíbrios regionais brutais. Um estado como o nosso, e está aí o governo dizendo, e que está certo, que contribui como contribui para a balança comercial do país, para a balança de exportações, que é um estado cujo perfil é de exportador de produtos primários, semi-elaborados, na hipótese mais, digamos assim, mais positiva, semi-elaborado, exporta madeira, exporta minério. Então a Lei Candir provocou, sem dúvida alguma, uma sangria num estado como o Pará. Charles, vamos fazer um pequeno intervalo? Na volta a gente continua conversando sobre a Lei Candir. Ok. O Mais volta já já. Vamos lá. O Mais está de volta. Eu converso com o presidente do Sindicato dos Servidores do Fisco do Pará, Charles Alcântara. Então, Charles, nós estávamos falando sobre a Lei Candir. Nós estávamos falando primeiro das sangrias que fragilizam o Estado. Mas tem a Lei Candir, e eu perguntei sobre como o sindicato pode atuar nessa questão. Você falou que, inclusive, vai ter um debate sobre o assunto. Sem dúvida. Não só sobre a Lei Candir, também sobre ela. Sobre os royalties do minério também. Ou seja, essa atividade que degrada tanto o meio ambiente, deixa tantas sequelas, tantas mazelas sociais, e o Pará, o que fica para o Pará? O que isso gera de riqueza? O que isso gera de melhoria na qualidade de vida dos paraenses? Não só dos que vivem no entorno dos projetos de extração, mas dos paraenses de um modo geral. O secretário da Fazenda, Zé Tortes, lembrou bem em seu discurso de posse, referindo-se até com uma certa nostalgia, do período anterior à Constituição de 88, quando havia os impostos únicos sobre minério, sobre energia, enfim. Estima o secretário, e eu não tenho esses números, mas estimou o secretário, em seu pronunciamento, que nós teremos uma arrecadação do Estado do Pará cerca de 30% superior ao que nós temos hoje. Ou seja, nós arrecadamos, em 2010, só de ICMS, 5,1 bilhão. 5,1 bilhões de reais. Ou seja, representaria isso aí, 30% disso, Guilherme, você imagina o que seria possível fazer, além do que é feito, para melhorar a vida do povo do Pará? Porque, afinal de contas, o que justifica a existência de um governo, só uma coisa justifica um governo, Guilherme, é atuar para que o povo tenha uma vida melhor, que o povo possa ter felicidade. Então, a tributação, o sistema tributário, ele deve estar a serviço disso. Ele precisa levar em conta a capacidade econômica. A Constituição Federal estabelece como um dos princípios esse. Sempre que possível, a tributação ela deve observar, obedecer, ser compatível com a capacidade econômica. E nós temos no país o quê? Uma sobrecarga dos impostos sobre consumo, que penalizam, e por ser regressivo, porque os assalariados, os que ganham menos, por pagarem a mesma coisa que os que estão na parte de cima da pirâmide social, acaba proporcionalmente tendo uma carga muito maior, muito mais pesada. Então, quando o sistema tributário deve caminhar para onerar mais a renda e o patrimônio do que o consumo. Então, essa é uma discussão importante para o país de um modo geral. E é importante que a reforma tributária leve em consideração essas diferenças